Então, pessoal, né, concluindo aí esse último vídeo sobre a nossa aula dessa semana sobre a questão dos direitos humanos e do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90. Nós estamos aí passeando por todos os artigos aí, por todas as divisões do Estatuto. Espero que você, acompanhando até aqui, esteja conseguindo, né, ter uma visão geral aí, global, dos princípios, dos fundamentos aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, bom? Lembrando sempre, pessoal, volto sempre a repetir, estou à disposição sua, mesmo aí à distância, né? A distância que nos separa aí de não estarmos numa aula presencial ou até mesmo na mesma região, mas você pode estar entrando em contato comigo, leis.educação@gmail.com, perguntando qualquer coisa sobre a aula, pedindo alguma explicação e de repente até se o que eu escrever para você não der para entender, eu posso gravar um vídeo rápido e mandar para você ou conversarmos aí online, pelo WhatsApp, tá bom? Eu estou à disposição aí para te atender e o meu objetivo é que você, lá na hora que chegar na prova do seu concurso, se for em relação aos temas que nós estudamos aqui, você não vai errar, né? Você vai lembrar de todo o conteúdo ali na hora. Nós estamos aqui falando do ECA e na hora que bater ali uma questão, você vai falar assim, nossa, eu ouvi aquilo na aula, eu li aquele material e eu vou acertar essa questão. Mas é claro que sempre falo para vocês, se você já leu o ECA e você está ouvindo essa aula, é uma visão totalmente diferente se você não tiver nem colocado a mão no estatuto para ler, tá, pessoal? Então, assim, é um aproveitamento diferenciado. Então, é interessante que você leia na íntegra a legislação, sente aí por algumas horas, é uma lei grande, sim, né? 267 aí, artigos da lei, é uma lei extensa, mas se você sentar, né, e falar assim, não, agora essa semana eu vou estudar o ECA, vou estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí você pega, assiste essa videoaula e conclui resolvendo questões que eu disponibilizei aí no site também, diversas questões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, dos direitos humanos, de alguns programas também de proteção à criança e ao adolescente, para que você esteja testando aí os seus conhecimentos, mas com certeza, quanto mais você se identificar aí, que você se aproximar, ter um relacionamento aí com essa legislação, você vai se sair melhor na hora da sua prova de concurso, ou até mesmo você que está estudando aí essa lei, você pode estar estudando também para responder aí um exame da Ordem de Advogados, você pode estar estudando também essa lei do ECA para estar fazendo um concurso público para qualquer área, não só da educação, e eu espero estar te ajudando aí, que você tenha essa compreensão sobre os pontos que nós estamos tratando, tá bom? Então, dando sequência aqui para a gente finalizar, fechar aí, né, a nossa aula dessa semana, vamos falar sobre a questão da perda e da suspensão do poder familiar, colocado aí entre os artigos 155 e 170 do ECA. Vocês se lembram quando nós falamos lá no início, se eu não me engano, no segundo módulo, onde eu falei sobre os princípios, falei de 6 princípios fundamentais colocados no Estatuto da Criança e do Adolescente? Você se lembra que no artigo 19 falava a respeito do princípio da convivência familiar? Tá? Então, assim, e que o poder público, o Conselho Tutelar, as instituições que acompanham a criança e o adolescente vão fazer o possível, até mesmo aí quase que o impossível, para que a criança ou o adolescente não perca o convívio com a sua família. Você lembra? Claro que vai acontecer casos em que não vai ter como, né? Por N situações, vai precisar que um processo chegue à perda ou suspensão, infelizmente, do poder familiar, tá? Isso só vai acontecer em situações de motivo grave, que aí o juiz que vai estar determinando e analisando, esgotado todas as possibilidades, vai estar dando sequência a esse processo. Quando é apresentado que a criança ou adolescente corre risco em que, mesmo durante o julgamento do processo, está na convivência desta família, pode ser decretado a suspensão do poder familiar até o julgamento, tá? Esse caso, pessoal, ele sempre vai ser acompanhado pelo Conselho Tutelar, por uma equipe multidisciplinar do município, do estado, tá? Quando envolver casos de crianças ou adolescentes indígenas
Obrigatoriamente, essa equipe multidisciplinar tem que ter algum representante de movimentos, de políticas indígenas, tá? Isso é interessante, isso pode também aí ser alvo da sua prova do concurso, tá? A equipe multidisciplinar, quando trata de caso de indígena, tem que obrigatoriamente ter algum membro, algum representante de programas, de defesa de políticas, tá? De instituições públicas ou até mesmo que não públicas, mas que estudem e que trabalhem em cima da defesa das políticas indígenas, tá bom? Como que vai acontecer a sequência do processo? Todos que estiverem envolvidos ali vão ser ouvidos, tá? A perda do poder familiar, se acontecer realmente a perda ou suspensão do poder familiar, isso vai ser incluso no registro de nascimento da criança ou do adolescente, tá bom? Vai ter lá uma observação sobre isso. A família substituta, vamos supor que aí realmente perdeu, né? Ele está temporariamente ou definitivamente perdeu-se ali o poder familiar. Então, a criança ou adolescente foi colocada sob a supervisão de uma família substituta. A família substituta, ela pode receber desde a guarda provisória até mesmo a adoção, tá? Passando, claro, por um estágio de convivência. Porque nós vamos ver na sequência que para a adoção existem umas regras específicas, né? Então, a família substituta, para que ela possa adotar, ela tem que passar por alguns critérios. Mas existem algumas exceções que, se realmente aquela criança, de repente, e adolescente estava sob a guarda daquela família substituta e teve comprovado esse acompanhamento desse convívio familiar, já pode passar para a adoção, caso necessário, tá? Bom, então vamos falar se a pessoa pretende se candidatar aí à adoção, tá? Então o artigo 197 vai legislar sobre isso. Fala então uma série de requisitos. Bom, para se adotar uma criança ou um adolescente no Brasil, a família tem que ser domiciliada no Brasil, vai fazer um cadastro, tá? Com seus dados pessoais completos, comprovante de renda e domicílio, porque tem que comprovar, claro, que existe uma situação social, financeira, para que a criança esteja envolvida nessa nova família, tá? Atestado de sanidade física e mental, acompanhamento, né, psicossocial, certidão de antecedentes criminais, claro, tem que comprovar bons antecedentes para que possa entrar em uma fila de adoção, certidão negativa de distribuição civil, participação obrigatória em programas de orientação para adoção. Esse programa é obrigatório, pessoal. O município, o estado vai estar organizando para as famílias pretendentes à adoção a participação obrigatória nesses programas. E existe então, já que você fez todo o seu cadastro, você procura aí o conselho tutelar do seu município, se você quiser se candidatar à pretensão da adoção, você vai fazer, eles vão te encaminhar onde você faz, talvez no seu município mesmo ou no estado, onde você vai fazer essa inscrição, vai entregar essas documentações que vai ser analisado. Se você vai poder, né, aí a justiça vai analisar se você está habilitado a participar de uma lista de espera. Essa lista de espera, ela tem exceções, como eu falei para vocês, a respeito de vínculos, né? Primeiro, tá falando aí no artigo 50, parágrafo 13, você pode pegar para você ler, tá, e acompanhar. Se for feito unilateral, por exemplo, um casal, então se casaram agora e um dos cônjuges tem um filho e o outro quer adotá-lo. Então, é um pedido unilateral e isso passa na frente, tá? Se há convívio familiar, isso passa na frente. Se há convívio familiar e se for comprovado aí, né, que a criança menor aí de 3 anos, ela não sabe, se for conversar, ela não sabe dizer exatamente se ela quer ficar naquela família ou não. Mas é comprovado que esteve por um tempo nessa família substituta e que foi bem criada, a criança ama ali os membros da família, ela mostra um bom convívio e isso essa adoção pode ser passada para essa família justamente para proteger esses laços, esses vínculos familiares que foram criados nessa criança que estava nessa família substituta, passar a ser realmente adotada como filho legítimo dessa família, bom? Aí vamos para frente aí, né? Os artigos 198 a 224, não vamos falar muito sobre ele, que ele vai falar sobre os procedimentos. Ele vai explicar como que acontece, né, a abertura de um processo, o recurso. Bom, vai falar sobre a proteção de direitos judiciais
individuais, difusos, coletivos, vai falar sobre as atribuições do Ministério Público, sobre as atribuições do advogado. Bom, eu acredito que o nosso foco aqui como educação, esses artigos não sejam, pelo menos pelas provas de concurso que eu tenho analisado ao longo da minha carreira estudando sobre isso, esses pontos não são muito cobrados, tá, pessoal? Claro que a banca, ela pode, né, tá fora aí da casinha e falar assim, não, eu quero perguntar sobre o procedimento de recurso num processo judicial que envolve a criança e adolescente. Pode perguntar, tá? Mas não costuma ser frequente, não costuma ocorrer praticamente, porque o Estatuto tem muitos outros pontos mais abrangentes para conversar aí com o educador, tá? Mas é importante que você leia, leia, né? E as atribuições também do Ministério Público, do advogado. E vamos falar aí no artigo 171 a 190, vai tratar sobre a questão da apuração do ato infracional atribuído ao adolescente. Como então nós já vimos lá as medidas de proteção e as medidas socioeducativas que são aplicadas a partir do momento que o juiz dá ali a conclusão do processo dizendo que devida medida vai acontecer com a criança ou com o adolescente. Mas como que é apurado esse ato infracional? É interessante nós estarmos comentando aí esses artigos. Pessoal, fala que se for no flagrante do ato intencional, a criança ou adolescente ela não pode, por exemplo, foi pega em flagrante, ela vai ser levada lá para a cadeia e colocada lá. Não. Ela tem que ser encaminhada à autoridade policial competente em primeiro momento, só que aí automaticamente detectado que se trata de uma criança ou adolescente, essa mesma autoridade policial competente já entra em contato com o conselho tutelar, faz sim, claro, um boletim de ocorrência, descreve a situação e essa criança ela não fica, ainda que seja flagrante, ela não vai ficar presa, essa criança ou adolescente, detida. Ela vai ser encaminhada do conselho tutelar que vai automaticamente, imediatamente encaminhá-lo para a família responsável, tá? A presença dos pais responsáveis, na presença deles, então ele é liberado, tá? Eles convocam, então tem que ir lá na delegacia, por exemplo, né? E aí eles são liberados. Mesmo que eles tenham sido pegos em flagrante, tá, pessoal? Mas comprovou que foi a pessoa que fez, mas tem menos de 18 anos, a família vai lá e ele vai ser libertado. Só que aí no próximo dia útil ao ato infracional, ele precisa ser encaminhado, se apresentar ao Ministério Público e aí o Conselho Tutelar e a autoridade policial vai estar encaminhando para o Ministério Público o relato, o boletim de ocorrência do fato, tá? O adolescente, ele não pode, eu falei para vocês num vídeo anterior, se ele for pego em flagrante, ele não pode ser conduzido em transporte, compartilhamento fechado, né? Tipo, a gente fala, né, o camburão da polícia, porque são situações que atendem à questão da dignidade, né, da criança e do adolescente e implicam risco ao seu desenvolvimento, à sua integridade física ou mental. E se isso acontecer, você fala, não, olha só, ele era menor de 18 anos e a polícia carregou, aquele policial pegou, deu uns tapas ainda e colocou atrás do camburão. Se isso for denunciado, for apurado, isso tem pena de responsabilização, tá? Pessoal, o ECA coloca também que a partir do momento que foi dada a denúncia do ato infracional ou foi pego no flagrante, a justiça tem 45 dias para julgar esse processo e que também é o prazo máximo da internação provisória. Que, por exemplo, vamos supor que esse adolescente, no caso aí porque a criança, lembre que a criança não pode estar sendo internada, né? A criança não pode estar sendo internada, só a partir de 12 anos. Então, ela pode ter sido pega em flagrante e isso ser um risco para ela estar lá de novo na casa dela. Então, ela pode ser internada provisoriamente até o julgamento desse processo, tá? O estabelecimento prisional, se for necessário, por exemplo, não conseguiu, ele não pode ser transferido, não pode ser levado a uma situação, não pode ir para o seio da sua família, porque ele corre risco, essa criança adolescente, e aí ele vai ser, no máximo ele pode estar no estabelecimento prisional, no máximo por 5 dias antes de uma transferência para uma instituição própria de internação para o caso de adolescentes, tá? E aí, nesse caso, que ele precisar ficar, esse adolescente precisar ficar no estabelecimento prisional, ele vai estar numa sessão apropriada, tá? Então, você vai estar lendo aí nos artigos 171 a 170 sobre esses procedimentos, tá?
Os crimes, pessoal, esses crimes aqui nós vamos falar sobre crimes contra a criança ou adolescente. O artigo 225 até o 244, ele vai estar trazendo um rol, né, de crimes e, se tal crime acontecer, qual é a gravidade, qual é a pena estabelecida. Pessoal, é muita coisa, tá? Mas é interessante que você leia para que você tenha um conhecimento mais amplo. Nós vamos falar aqui resumidamente sobre isso. Crimes contra criança e adolescente. Norma geral do Código Penal, né? A gravidade. Como vai ser a gravidade? Vai desde a pena de multa ou detenção até a detenção de 2 meses a 10 anos. Aí vai depender da gravidade, tá, pessoal? Do qual foi o crime. E para você entender, mas qual que é 2 meses, qual que são 6 meses, qual que são 2 anos? Aí você vai ler, você vai pegar a sua lei, o seu Estatuto da Criança e Adolescente aí, a Lei 8.069 de 90, vai lá no artigo 225 ao 244 e vai ler sobre isso. Fechado? Então, terminal aqui, se você não leu ainda, vai lá e pega esses artigos e lê para você entender exatamente quais os crimes e quais são as penas aplicáveis, tá? As maiores penas, pessoal, que são descritas, eu falei para vocês, que chega aí até 10 anos, né, de detenção, são uso de violência, maus tratos e abuso contra criança e adolescente, são as maiores penalidades, tráfico de criança e adolescente, pedofilia, crimes, né, na área aí sexual, de exposição, enfim, de imagens divulgadas, de pedofilia, de cenas de sexo ou situações que envolvam, que forcem ou que exponham crianças envolvidas aí nesse sentido. Prostituição e exploração sexual, tá? São aí uma das maiores penas também relatadas aí no Estatuto. E aí nós falamos sobre infrações administrativas. No artigo 245 ao 258, vai falar sobre os estabelecimentos, tá? A gente falou aqui agora sobre o crime na questão do cidadão, tá? Cometer algum crime contra criança ou adolescente, então tem um rol aí de crimes e de penalizações. Sobre as infrações administrativas para estabelecimentos, vai também de multa, né? O ECA coloca aí de multa de 3 a 100 salários de referência. Esses 3 salários de referência, pessoal, existe aí umas jurisdições em cima disso aí, que colocam o salário de referência como salário mínimo, tá? E ou multa de R$1.000 a R$10.000, certo? Então depende também do grau, da gravidade da infração, tá? Administrativa. Pode chegar até mesmo, então pode ir de multa até o fechamento do estabelecimento por 15 dias, né? Inicialmente, conforme a denúncia, o andamento do processo, até mesmo a cassação da licença de funcionamento do estabelecimento, tá bom? Aí chegando, aí concluindo, né, o artigo 259 até o 267, ele vai falar de disposições finais transitórias, como que o governo vai se adequar, e fala também um ponto importante sobre a questão do financiamento. Fala sobre o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse fundo ele vai ser municipal, estadual, distrital e nacional, que esse fundo ele é somado com doações de pessoas físicas ou jurídicas que são depois abatidas na declaração de imposto de renda, tá bom? Então você vai estar lendo lá para você ver exatamente os percentuais, como que acontece, como que a pessoa pode estar contribuindo com esse Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esses fundos, lembra que eu falei para vocês que os conselhos municipais, estaduais e nacionais de educação, eles vão legislar sobre isso, eles vão estabelecer os critérios para que esses recursos sejam destinados aos programas específicos ou até mesmo a compra, igual eu falei, né? Vamos montar aqui um escritório para o conselho tutelar. Pode ser montado com esse fundo, estabelecer uma estrutura, comprar lá o veículo, né? E estar montando ali uma estrutura de atendimento e também essas verbas destinadas a programas que vão envolver a criança ou adolescente, tá? Os conselhos, eles vão firmar, os conselhos da criança e adolescente vão firmar critérios de utilização desse recurso e as prioridades. Quais são as prioridades de investimento dos fundos, né, do direito da criança e adolescente? São os planos nacionais de promoção, proteção e defesa do direito da criança e adolescente e a convivência familiar e comunitária e o Plano Nacional pela Primeira Infância. São planos aí que têm preferência no investimento desses fundos, tá bom, pessoal? E olha só, né,
chegamos aí ao fim. Olha só que legal, você deu aí uma estudada, né? De forma geral aí no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tenho certeza, né, que você aprendeu bastante aí nessa aula. Mas olha só, pessoal, fique atento, leia a lei na íntegra, tá? Assista os vídeos novamente, acompanhe com a lei do lado, resolva agora aí as questões, né? Eu postei aí no site o arquivo aí, questões sobre a Declaração de Direitos Humanos e o Estatuto da Criança e do Adolescente, outros programas nacionais aí de atendimento, de proteção à criança e adolescente e à família. E se você tiver alguma dúvida na resolução de questões, nessa aula eu não vou estar resolvendo aqui nenhuma questão com vocês, porque essa aula é um conteúdo mais extenso, ela teve aí um desdobramento maior, né, de aulas, de módulos. Então, se você tiver alguma dúvida resolvendo essas questões, pode mandar um e-mail para mim, vou estar te respondendo, tá bom? Com o maior prazer aí, tentando atender aí a sua dúvida. E força, foco nos seus estudos, tá? Assista as próximas aulas, nós estamos aí chegando ao final desse intensivo, tá? Mas se você está estudando para outros concursos, provavelmente aí no nosso site vai ter depois mais aulas de outros temas. Mas olha só, não desanime nos seus estudos, separe aí um tempo todos os dias, toda semana, não espere o edital abrir, não espere chegar próximo da data da prova, já esteja estudando, né? Muita gente pensa assim, eu vou estudar só na véspera do concurso. Pessoal, aqueles que estudam só na véspera do concurso, eles podem sair mal, né? Porque são muitos conteúdos, então é interessante que você esteja com esses conteúdos frescos aí na sua mente, esteja sempre, talvez, num ritmo menor antes do edital estar aberto. Mas a partir do momento que o edital abriu, que tem a determinação da data da sua prova, do concurso, pegue firme, né? Dedique aí várias horas, é cansativo, mas tem uma recompensa no final. Então, bons estudos, que Deus te abençoe aí na sua caminhada, nos seus estudos, né? E que você conquiste em breve, né, essa vaga tão sonhada aí de servidor público que você está prestando concurso. Até mais, até a próxima aula. Fique com Deus. Um abraço.